Ei, 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 ei! Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Gustavo Paulino e eu já vou dar um disclaimer muito rápido aqui sobre como vai funcionar esse canal. Eu, durante a semana, preparo uma aula, crio um roteiro muito bom, coloco ele na minha frente e desenvolvo a aula a partir disso. Então, se você tem uma ideia que te pega há anos e ao mesmo tempo você acha que ela talvez seja apenas maluquice, esse canal é pra você. Eu sou o Gustavo Paulino e eu peguei uma ideia minha tão a sério que ela acabou virando teoria sobre como organizar qualquer organização humana. Ou seja, como qualquer organização pode funcionar. E eu mandei isso para uma revista acadêmica lá da Europa. E aqui eu não vou falar sobre método da moda, aqui eu vou falar o que acontece quando você leva suas próprias ideias a sério. E se você gostar desse vídeo, não se esquece de se inscrever nesse canal para acompanhar essa minha evolução. O que nos faz ir para o próximo bloco, que é Quem sou eu? Contexto rápido aqui, sem currículo engomado. Eu tô segurando um mouse, não sei porquê. Mas enfim, eu sou brasileiro, tenho 25 anos, sou dono de empresa e a minha vida toda foi cérebro inquieto e preguiça de ficar repetindo coisa idiota. Eu estudei um pouco de tudo, sei lá, TI, economia, escotismo, religião, empreendedorismo, empreendedorismo é foda, livros de gestão, marketing, espiritualidade, sempre com uma sensação de o mundo não faz sentido. Cada um fala alguma coisa e ninguém organiza essa porra de um jeito que funcione, de um jeito que fique claro. Quando eu virei dono de empresa, isso pegou em mim, mas muito forte, porque eu via especialistas na internet dizendo uma coisa, livro de gestão falando outra coisa, coach falando outra coisa, e eu tentando, no meio de tudo isso, tentando construir uma empresa no mundo real, simplesmente assim. E aí veio uma pergunta que tocou meu coração. E se o problema não for eu? E se o problema for que ninguém organizou isso em um nível ainda mais profundo? O que nos faz entrar no próximo bloco desse vídeo, que é a ideia que eu levei a sério demais. Eu poderia ter feito o caminho padrão, poderia ter ignorado essa minha inquietação, ter continuado copiando o método dos outros, mas eu tenho um defeito. Quando uma ideia me fisga, eu não consigo parar até que ela vire alguma coisa concreta. É basicamente assim que eu funciono. E a ideia que me fisgou foi essa. Existe um princípio estrutural para organizar qualquer organização durável. Um tipo de gramática que se repete, seja num governo, numa família ou num estado, enfim. E eu levei isso a sério, ridicularmente a sério. Saí do operacional da minha empresa, fiquei 1 ano estudando, quebrando a cabeça e acabei escrevendo um troço que eu chamo de o princípio da gramática estrutural, que eu carinhosamente apelidei no meu universo de o princípio de Paulino. E essa gramática diz, em português bem simples, que existe um conjunto fechado de funções que qualquer organização precisa ter. O depende não é sobre a estrutura, é sobre o jeito como você preenche essa estrutura. Se você não respeita essa gramática, você acaba tendo retrabalho, fica preso em caos, pessoas pirando. Então não é um livrinho de autoajuda, é literalmente muito pesado. Chega a nível de ter 9 funções, dezenas de ações, enfim, camadas de evidências para quem entende de ciência, mas a possibilidade de auditar uma empresa como se fosse literalmente um código. E eu levei isso a sério, muito a sério, que eu fiz o seguinte: eu mandei o meu artigo que eu escrevi para Organization Theory, uma revista gringa top sobre teoria organizacional. Quem me respondeu foi simplesmente a editora-chefe. E ela não me disse, isso é loucura? Joga fora. Ela me disse, Gustavo, você está tentando fazer uma coisa muito ambiciosa, num formato muito técnico, que não encaixa no jeito da gente publicar teoria. Tem ideia interessante aqui, mas você precisa enquadrar melhor. Foi isso que ela me disse. Traduzindo, eu sou brasileiro, vim dos bastidores, do empreendedorismo e sem contexto filosófico europeu nenhum.
E o que isso me disse? Que a minha ideia, ela não é lixo. O núcleo faz sentido suficiente para alguém daquele nível gastar o seu tempo lendo o meu artigo. O formato era estranho para a academia, mas perfeito para a empresa, para a internet, no mundo real. E é justamente a confirmação da editora-chefe para mim. E é aqui que entra esse canal. E a gente pode ir para o próximo bloco, que é o que é o universo paulino. Eu não criei esse canal aqui para vir falar sobre profissão de gestão ou ser um professor de gestão. Eu criei esse canal com um objetivo muito específico. Eu vou usar o princípio de Paulino para ler o mundo, né? O que significa na prática isso? Significa que aqui você vai me ver eu analisando grandes do marketing digital pela gramática estrutural, tipo, onde fulano se encaixa na gramática, por que o jogo dele funciona, enfim. E eu falando sobre marca pessoal como sistema, não como ego inflado. Eu destrinchando, por exemplo, gestão empresarial com exemplos simples da minha própria empresa. E eu conectando coisas que parecem totalmente distintas, como religião, droga, poder, dinheiro, desenvolvimento pessoal. Tudo sobre a mesma lente. O tema central não é a gramática que eu descobri. O tema central é como um ser humano pega uma ideia própria e transforma ela em uma visão de mundo, em sistema, em carreira, em poder. A gramática é o motor, o canal é o carro. E o que eu quero te mostrar aqui, vídeo após vídeo, toda quarta às 20 horas, horário de Brasília, é como eu penso, como que eu cheguei onde eu cheguei, tá? E como você pode pegar uma ideia própria e criar a sua própria visão de mundo e parar de tratar ela como se fosse lixo. Se eu pudesse resumir o propósito desse canal em uma única frase, seria: leve suas próprias ideias a sério. Levar a sério não é achar que você é um gênio incompreendido, nem jogar tudo pro alto, né, e viver de luz. Levar a sério é sentar a bunda na cadeira, confrontar a própria ideia com a realidade, tentar apanhar e corrigir, e se a sua ideia sobreviver, construir uma vida em cima disso. E eu tô fazendo isso com a minha. Escrevi artigo, mandei pra revista Top, tomei um feedback da editora-chefe, aprendi, publiquei numa base aberta, vou aplicar isso na minha própria empresa, eu vou defender isso em público, vídeo após vídeo. O ponto não é você concordar com a minha teoria. O ponto é você olhar e pensar, se esse maluco levou essa ideia dele tão a sério, a esse nível, por que eu tô tratando a minha como se fosse devaneio de banho? O que nos faz entrar no último bloco. Então, se você sente que tem uma ideia meio fora da cabeça ou fora da curva, tem ideias que não vêm em lugar nenhum, curte ver alguém falando sobre marketing, gestão, vida pessoal, com uma lente própria, fica aqui, que o que eu vou trazer a partir de agora é toda semana um vídeo às 20 horas, horário de Brasília, alternando entre bastidores da minha vida, anatomia de métodos, aprofundamentos, claro, do princípio de Paulino e episódios mais pessoais sobre como eu lido com medo, impostor, poder, preguiça, enfim, preguiça, né? Se isso conversa com você, se inscreve aqui e mais importante do que isso, pega aquela ideia que mais te persegue hoje e decide o que vai fazer, pelo menos levar ela a um nível acima. O resto a gente vai construindo no caminho. Eu sou o Gustavo Paulino e esse é o meu laboratório de ideias. E aqui a regra é simples. Ideia boa é aquela que apanha da realidade e continua de pé.